Queridos, nós vamos começar a segunda parte da série de mensagens que a gente tem chamado Aliança com o Noivo, né? Que tem a ver com o ano profético da nossa igreja, o tema profético para o ano da nossa igreja, né? Que é o ano da aliança, né? E talvez alguns perguntem por que a necessidade de um tema profético para o ano, né? Porque Deus, Ele gosta de governar a igreja. Assim como qualquer gestor de qualquer organização, de qualquer empresa, todos os colaboradores ficam sem saber para onde vão se não houver uma direção. E a igreja precisa, com uma comunidade inserida no meio de diversas outras comunidades, que nos leem também, e somos lidos também por muitos de dentro, né? Ela precisa mostrar seu propósito, seu destino, seu caráter, seus alvos e sua direção. E por isso o tema mostra, primeiro, que a igreja está atualizada, contextualizada, mas não estou falando da maneira mais simples dessa contextualização, que às vezes trabalhar um fundo preto para melhorar a comunicação, a divulgação daquilo que se quer dar foco, iluminação, de repente trocar um púlpito por uma mesa que não deixa de ser um púlpito, mas para poder dar melhor, né, visualização de toda a pessoa que está comunicando, né, porque o corpo fala, né, Falcão? Ontem acho que era você que estava mostrando um livro, então isso aqui esconde menos a pessoa que está comunicando, então tem uma série de coisas, mas não é nesse tipo de contextualização que nós estamos falando. A igreja precisa estar contextualizada lendo os sinais proféticos, escatológicos, bíblicos, e tentando fazer uma extração mais fidedigna possível, junto com os céus, dos sinais que evidenciam a volta do seu noivo, a volta de Jesus Cristo para buscar a igreja. E tem sinais, apesar da gente nunca conseguir ter uma precisão de tempo. Tem sinais, evidências. Porque eu falei na semana passada que quando você ouviu falando assim, é naquele dia e naquela hora, aí você pode considerar, porque isso você tem certeza que naquele dia e naquela hora não vai ser. Porque Jesus falou, Ele inclusive no seu ministério terreno falou, quanto àquele dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, nem eu na minha condição humana, porque Ele falou, a Bíblia diz que Ele se esvaziou, abrindo mão de ser Deus, se esvaziou-se de ser Deus, reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou e até a morte de cruz. Então Deus se esvaziou. O apóstolo Paulo fala na carta dele, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o homem, né? Então esse Jesus, em sua humanidade, ele tinha acesso à deidade, à divindade. Ele falou, se eu orar, mas eu não vou orar. Eu preciso perseverar. Se eu orar, o Pai, Ele me reveste. Então, ele falando na sua condição humana, ele falou, eu não sei o dia e a hora. E se ele soubesse, ele teria mentido. Se ele mentiu, ele pecou. Se ele pecou, o sacrifício não seria sido válido. Mas a Bíblia diz que Jesus não pecou. Então, ele falou que não sabia, porque ele não sabia realmente. Ele abriu mão desse conhecimento. Filipenses 2, você vê lá, ele aniquilou-se, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. Então, dito isso, a igreja precisa, então, para onde que nós vamos? Para os sinais. Nós precisamos ter um entendimento, a igreja não pode caminhar sem propósito, sem destino. A igreja é uma instituição divina na terra. A igreja é uma instituição espiritual no mundo. Essa sinergia tem que caminhar o tempo inteiro. A Bíblia é um livro escrito por homens e ao mesmo tempo inspirado por Deus, que não tem falha, né? Essa é a sinergia. Quando Jesus transforma a água em vinho, Ele poderia ter enchido as 6 talhas de vinho, mas Ele não quis encher as talhas vazias de vinho. Ele chegou para o homem e fala, enchei-as totalmente.
E cada talha cabia de 2 a 3 metretas, ou seja, de 80 a 120 litros de água, que as 6 talhas, na sua totalidade, dariam de 480 a 720 litros de água. Não havia torneira, tinha que tirar num poço do lado de fora da casa, muitas vezes longe da casa, quase 700 litros de água e encher. Qual o trabalho para alguém que faz milagre? Ele colocar vinho numa talha vazia ou transformar uma água em vinho. Mas ele estava mostrando, eu quero a participação do homem no meu milagre. Você faz a tua parte e que eu farei a minha, 100% garantida. Eu quero essa sinergia entre o divino e o humano. Essa é a beleza do Evangelho. E aí nós, como igreja, como instituição divina na terra, não podemos estar presos à terra. Por isso que a Bíblia fala do joio e do trigo. O joio está muito atrelado à terra, ele tem uma raiz entrelaçada, ele é difícil de ser arrancado. O trigo, ele tem uma raiz mais rasa, ele é fácil para o rapto. Quando vier ao arrebatamento, que a palavra no original tem a ver com rapto, há alguém que vai ser retirado bruscamente, violentamente, a gente só tem uma maneira de fazer, olha, a gente não está aqui para sempre. Isso não quer dizer que você não vai procurar conquistar, reservar dinheiro, estudar, porque alguns, durante um período, principalmente no início da igreja, muitos cristãos empobreceram. Você vide a história da igreja, principalmente os que não eram adeptos do calvinismo, da predestinação, muitos cristãos empobreceram porque falaram, Jesus está voltando, e eu tenho que me preparar para a volta dele, e eu posso subir a qualquer momento, eu não preciso me preocupar com as coisas da terra. Então eles acabavam, muitas vezes, não prosperando, porque eles deixavam seus trabalhos, seus estudos, e estavam apenas esperando a volta de Jesus e cuidando da obra de Deus. E Jesus não voltou na geração deles. Então a gente tem que trabalhar intensamente. Por que eu separei dos calvinistas? Porque os seguidores de Calvino, eles já tinham uma outra leitura, eu sou escolhido de Deus. Então, como a maior prova de que eu sou alguém escolhido por Deus, eu preciso prosperar, porque isso significa que Deus prospera o que eles querem. Então, ele já tinha uma outra linha de pensamento, começava a trabalhar. Como foram libertos e não gastavam em tabernas, não gastavam em bares, não gastavam em bebidas, não gastavam em orgias, eles acabavam enriquecendo, porque para eles isso era um sinônimo de que Deus os estava abençoando e, por conseguinte, eles eram escolhidos de Deus. Então, mas eu estou falando apenas de pensamentos humanos, tá? E não querendo discutir aqui teologia do calvinismo ou o arminianismo, até porque se você for para a igreja da Holanda, onde começou a discussão dos dois, até o próprio Calvino e Armínio já eram mortos. Então, a pessoa defende uma teologia de Calvino quando, na verdade, eram seguidores de Calvino que estabeleceram essas doutrinas. Mas isso é papo para um culto de aula, né? de doutrina. Mas, dentro de todo esse contexto, numa esfera humana, os discípulos, todos nós precisamos entender, se eu sou uma instituição divina na terra, eu preciso estar livre. Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, forasteiros numa terra estranha. Estamos de passagem, né? Não estamos presos nessa terra. Paulo chega a dizer, o morrer para mim é Cristo, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Se eu pudesse, eu estaria com Cristo agora, mas se for para abençoar, para enxertar fé em vocês, se for para que a fé de vocês seja fortalecida, eu escolho viver um pouco mais. A certeza de que eu tenho um propósito aqui, mas que eu vou para um lugar melhor. Amém? E aí eu entendo que Covid nem nenhuma enfermidade me paralisam, porque a morte e a vida sempre continuam nas mãos de Deus. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele, sinergia humana e divina, porque as pessoas sempre continuaram morrendo e vão continuar morrendo. Agora, Jesus pode voltar antes dos nossos corpos aqui descerem à sepultura. Por quê? Porque nós temos uma leitura, que os sinais estão se cumprindo. Se nós não temos o dia e a hora, nós temos evidências, nós temos sinais.
E Jesus falou, olha, sabei, de acordo lá com a figueira, se as folhas estão preparadas e tal, não sei o que, saber que está próximo o verão, você já sabe os sinais, né? Então nós falamos algumas coisas sobre sinais, porque de nada adianta falar de aliança, se não entender que o dia do casamento está perto. Se nós não entendermos que o dia de nos encontrarmos com o noivo está próximo, nós podemos fraquejar. Então, qual a relevância, a preocupação de Deus de que a igreja, tomasse uma direção como ano a da aliança? Porque o Senhor está querendo que nos preparemos para a volta dele. Mas isso só vai ser trabalhado como fé em nós, se nós formos para as Escrituras. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e entendermos no nosso racional, pelos sinais, que Jesus está voltando, e Ele também testifica no nosso espírito. Amém ou não amém? Então falamos do ministério terreno, passeamos ali em Mateus 22, 23, 24, né? Mostramos como Jesus começava a ensinar no reino de Deus, falamos dos sinais escatológicos, aí vimos que Jesus amaldiçoou uma figueira porque não dava fruto, tudo ele está falando ali de sinais escatológicos da volta dele, e aí ele amaldiçoou uma figueira porque não dava frutos. E quantas pessoas hoje, no período da pandemia, quando deveriam dar mais frutos para o reino de Deus, elas decidiram parar, elas decidiram não fazer nada, elas decidiram não trabalhar. Quantas vezes se tem a falta de voluntários, né? Mas frutos que a Bíblia diz que sejam dignos de arrependimento, que revelem vida. Jesus fala que Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, né? E aí Jesus está apontando, olha, a minha igreja rejeita a mim mesmo, rejeita o próprio noivo. Tudo isso não é em vão, tudo isso tem um caráter profético. E aí nós falamos, um dos que eu mais dei destaque na semana passada foi a festa de casamento, né? Que o rei manda preparar uma festa de casamento e ele olha, cadê os convidados? Não tem convidados. Os convidados estavam muito ocupados, Jesus falou, em seus campos, em seus negócios. Eu acho que isso a gente precisa pensar um pouco. Porque a gente precisa trabalhar todos os dias intensamente para conseguir o melhor nesta terra, para sermos bons profissionais, para sermos excelentes alunos, para sermos mentes brilhantes que glorifiquem a Deus e, ao mesmo tempo, estarmos livres todos os dias, se Jesus quiser nos raptar hoje. Se Jesus voltar hoje. Esse tem que ser o viés. O horizontal, trabalhando firme no horizontal, olhando para o vertical. Jesus, eu estou pronto. Não estou preso a nada. Se eu quiser voltar hoje, eu estou livrinho. Eu vou ser raptado rapidamente. Eu não estou arraigado na terra. Eu não sou joio, eu sou trigo. Amém? Mas Jesus fala dessa festa de casamento. Olha o noivado, olha a aliança com o noivo, olha o ano da aliança. Jesus fala dessa festa de casamento como convidados que não estavam prontos, que estavam muito ocupados. Quanta gente hoje tem dito assim, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. Às vezes a gente sente falta de pessoas no culto, falando, não tenho te visto, estou muito ocupado. Está aqui. E aí Jesus fala assim, então vai nas ruas e chamem nas esquinas, chamem nas encruzilhadas os que querem vir, os pecadores. E aí, queridos, é aquilo que começa a se cumprir, aquilo que Jesus falou, os últimos podem ser os primeiros, e aqueles pecadores que aceitaram o convite do rei, aqueles que aparentemente, segundo a ótica dos religiosos, não seriam merecedores de estarem na festa de casamento, e ninguém estará na festa de casamento por merecimento, mas estará pela graça de Cristo. Mas é óbvio que essa graça impulsiona-nos para, ao recebermos esta graça, a uma santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você olha alguém, a pessoa diz assim, pastor, eu sou escolhido e sou salvo. Tá, mostre-me teus frutos. Mostre-me teus frutos. E eu poderei ver o quanto de salvação há em você. E aí, esses pecadores, eles entram, aceitam a festa, sentam ali, mas a Bíblia diz, Jesus contando, que há ali um homem sentado no meio daquela festa, quietinho, sem vestes nupciais, sem a santificação adequada, sem a roupa daquele que deveria estar pronto
para uma festa de casamento, uma festa de núpcia. E aí a Bíblia diz que Jesus olha, que o rei olha para ele e fala: o que você faz aqui sem vestes nupciais? A Bíblia diz que o homem não responde, ele não tinha resposta. E ele amarrado aos pés, seus pés são amarrados, suas mãos, e ele lançado nas trevas, e Jesus fala ali haverá choro e ranger dos dentes. Para muitos hoje que pregam e não gostam do Antigo Testamento, você vê esses pastores de youtubers aí criticando o Antigo Testamento, e é uma ignorância tão grande teológica, porque era a Bíblia que Jesus usava e era a Bíblia que Paulo usava, e eles achando que o Antigo Testamento não tem validade, porque ali tem muitas coisas de juízo de Deus, de um Deus duro, de um Deus que cobra posicionamento do teu povo. E aí aqui agora a gente vê Jesus, o amoroso, na graça, no Novo Testamento, num evangelho, num livro de biografia de Jesus falando assim: olha, vai haver choro e ranger de dentes, de alguém com pés e mãos amarradas, lançado nas trevas, porque estava na festa de casamento, sem vestes nupciais. E aí, queridos, nós fomos para Mateus 22 também, e vemos aí aquele compromisso que Jesus fala, quando eles tentam ludibriar Jesus com relação a acharem que não era necessário pagar imposto a Roma, e Jesus falou: de quem é a moeda? A moeda está aí a César. Aí Jesus ainda vai mais adiante: dai a César o que é de César, cumpra seus deveres da terra, cumpra seus deveres de cidadão na terra, mas também dê a Deus o que é de Deus. E ali vai por diante, Deus vai avançando, Jesus vai avançando, fala da ressurreição, olha, tudo escatológico, da ressurreição, fala daqueles que vão morar na Nova Jerusalém, que não serão como os anjos, não se casam, nem se dão em casamento. E aí a gente chega em 23, para a gente acabar o resumão, ali no 23 que eu falei que ele pega firme, chamando religiosos o tempo inteiro de hipócritas, falando: vocês usam máscaras, vocês fingem uma coisa que não são, e ele vai avançando. Jesus fala de novo de inferno, fala de condenação, e aí chegamos ali em Mateus 24, que nós lemos na semana passada, com Jesus sentado no Monte das Oliveiras. E aí, logo depois eles chegam perto de Jesus. Me parece que os discípulos não queriam perguntar a Jesus no meio da multidão. A Bíblia diz que os discípulos, em particular, eles estavam incomodados, mas eles talvez acharam: não vamos expor essa situação publicamente. Eu não sei dizer que tipo de incômodo poderia estar trazendo desconforto a eles. Mas eles chegam a Jesus em particular e perguntam: Senhor, que sinais são da sua vinda e da volta do Senhor? Quais são os sinais? E aí Jesus vai relatando ali em Mateus 24 todos os sinais: fomes, terremotos, amor de quase todos esfriando, guerra, rumores de guerra, e Jesus vai falando tudo ali. Mas ali, Mateus, o publicano, Levi, ele não cita pandemias, como eu disse no domingo passado. Mas quando a gente vai para os evangelhos sinóticos, que é sim mesmo, óticos, de mesma ótica, evangelhos que contam as mesmas histórias, as mesmas passagens, evangelhos que contam as passagens, inclusive nas mesmas ordens e com a mesma estrutura de texto, você vai lá para Lucas 21, falando da mesma passagem de Mateus 24, e você vê Lucas pegando uma palavra da boca de Jesus, sendo perceptivo de uma forma que Mateus não foi. Lucas ouve Jesus falar que um dos sinais da volta dele era epidemias. Por quê? Porque Lucas era médico. Então era uma palavra comum ao vocabulário de um médico, e aquilo para ele despertou atenção. Mateus não percebeu a pandemia, mas quando Lucas está ouvindo o mesmo diálogo de Jesus, ele falou de epidemias. Isso é importante. Talvez para Mateus foi irrelevante, para Lucas foi importante. E Mateus escreve em Lucas 21, as mesmas coisas que Mateus escreve, acrescentando a palavra epidemias. Então, diante de tudo, se completa. Eu vejo esses sinais e eu posso dizer: Jesus está às portas. O casamento, o encontro nosso, noiva com noivo, está próximo, igreja. Olha as epidemias aí também se cumprindo, né?
E aí nós falamos também na semana passada que tudo isso tem um caráter profético, pedagógico, escatológico para nós, a igreja. E por isso precisamos viver intensamente o ano da aliança, que não deve ser um ano, não deve encerrar em 2021 se Jesus não voltar. Precisamos o tempo inteiro. O que Jesus está dizendo não é para fazer em 21 e acabar em 22, organizem a vossa aliança comigo, organizem as suas vestes, organizem suas falas, suas redes sociais, suas posturas, organize sua aliança comigo, porque Jesus está voltando. Preparem-se para a festa. Esse é um tempo de amar o noivo, os princípios dele, de honrar, de nos dedicarmos, de criarmos uma grande expectativa com a volta dele. Nenhuma noiva se veste adequadamente, nenhuma noiva vai querer se preparar adequadamente se ela não souber que a data está próxima. E eu quero dizer para você nessa manhã, a data está próxima. Vamos nos preparar para a festa do encontro com o noivo. Não estamos falando de tempo de morte, de destruição. Não estamos falando de tempo de sepultura. Estamos falando de uma preparação para uma festa, um encontro com a noiva, onde acabará toda dor, toda enfermidade, todo luto, todo choro. E é para a Nova Jerusalém que nós estamos indo. É para isso que a igreja existe, queridos. Tudo o restante acessório, tudo o resto, cada bênção terrena, é apenas um acessório irrelevante. É um tapete de um carro, que quando você compra um carro, ele te oferece o tapete gratuitamente como cortesia. Mas eu quero ir para o céu, eu quero me encontrar, eu quero me preparar para a fé. Eu não quero me achar não vigilante. Amém, queridos? E aí, Jesus chega a dizer que como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamento, nunca tinha tido uma chuvinha, um chuvisco na terra. E Noé foi taxado de louco, um velho maluco, incoerente, inconsequente, bitolado, fanático, dizendo que Deus iria enviar um dilúvio sobre a terra. E eu citei semana passada que imagine quando Deus fecha a porta da arca, que ninguém mais pode entrar, e realmente não tinha agora, não somente a primeira chuva e chuvisco, mas tinha um dilúvio. Imagine as pessoas não se afogando no meio da água e gritando, abre, 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 e já não podia mais abrir a arca. E Jesus fala também das bodas, das 10 virgens, apontando para a igreja. E eu citei um pouco da estatística do número de evangélicos no Brasil e no mundo. E se fôssemos pegar de forma literal o que Jesus disse, 50% dessas pessoas que se dizem cristãs e evangélicas não subirão. Porque Jesus disse que 5 noivas não estavam prudentes das 10. 5. No momento que todos se diziam noiva, todos se dizem evangélicos, todos se dizem cristãos, todos dizem, não, eu só reconheço Jesus. Mas quando o noivo veio, 5 ficaram desesperadas, não tinham azeite, o óleo, que representa na Bíblia. Quando você vai fazer estudos na Bíblia, o óleo representa o Espírito Santo. E aí, me dá agora. Não, eu preciso do Espírito Santo. E eles foram comprar. Quando foram comprar, gritaram porque o noivo já tinha ido. E a Bíblia diz que o noivo ainda falou assim, nunca vos conheci. A gente faz a obra para Ele. A gente diz que ama Cristo. A gente faz cultos. Nós fazemos eventos em nome de Cristo. E deve ser uma dor terrível. No dia que Jesus voltar, Ele dizer para uma parcela dele, eu não te conheço. Sabe aquela questão de fã-clubes? Que a pessoa conhece o seu ídolo. Ela sabe o que o seu ídolo gosta de comer. Sabe como é a casa do seu ídolo, porque ela visita tudo pelas redes sociais. Ela leu tudo sobre o ídolo, sabe como ele se veste, sabe como ele gosta. Às vezes ela tenta, não tem nada do DNA dele, da essência dele, do relacionamento com ele, mas ela tenta se parecer com ele na maneira externa de se vestir. E aí, de repente, ela se veste, se parece, não sei o quê. Mas se perguntasse ao ídolo, ao famoso, você conhece o Joãozinho? Nunca conheci. Nunca tomei um cafezinho com ele. Nunca tivemos relacionamento. E é isso que Jesus está dizendo. E foi o que eu falei. Jesus está voltando
né? E a igreja, eu falo sempre que eu estou preocupado com o rumo da igreja evangélica. A igreja evangélica está avançando, fazendo obra, sem precisar do Espírito Santo. Estamos começar a perceber que não precisa do Espírito Santo para ter adesão de público. O coaching nos púlpitos ajuda a aderir pessoas. Uma boa comunicação, transmissões com alta tecnologia, eu não estou pregando contra nada disso, por favor. Boa estrutura musical, excelentes músicos, ainda que estejam muitas vezes em pecado no altar, em corrupção no altar, em fornicação no altar. Hoje as pessoas podem cear, tocar, pregar em adultério, em sexo fora do casamento, podem fazer de tudo. Hoje a gente tem ídolos, somos um dos povos mais idólatras na terra. Porque criamos ídolos piores. Porque lá em Salmo 115, que é o 117 da igreja romana, o Salmo 115 diz assim: quem são os deuses desse mundo? Deuses de prata e ouro, deuses que têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, têm ouvidos e não ouvem, têm bocas e não apalpam, têm boca e não fala, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, tornem-se semelhante a eles todos que os fazem e que neles confiam. Imagens de escultura, imagens de ouro, imagem de pedra. E o Senhor, eles são paralíticos, eles precisam de quem os transporte. E agora nós estamos criando um outro tipo de ídolo. Ídolos que têm boca e falam, e cantam, e falam de Deus. E nós os idolatramos. E ao invés de querermos nos parecer com Cristo, nós queremos nos parecer com eles. Isso é muito perigoso. Estamos perdendo a essência, o DNA, a vida. Não precisamos mais do Espírito Santo. Não precisamos mais de uma verdade. Trocamos, como eu falei semana passada, Jesus por Barrabás. Libertamos Barrabás e crucificamos Jesus de novo, porque queremos o Barrabás que atende às nossas demandas, às nossas expectativas humanas, e não um reino espiritual, e isso é preocupante. E aí sim, a parte de hoje, a parte 2, eu quero falar do caráter profético do livro de Oséias. Se você puder já ir abrindo aí no livro de Oséias. Eu me preocupo muito com o fato da igreja fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo, sem a unção, sem o óleo, sem o azeite, né? E achar que vai dar tempo quando Jesus chegar. Oséias viveu no Reino do Norte, deixa aí no capítulo 1, tá? Ele viveu no Reino do Norte, foi chamado para falar em nome de Deus durante um dos piores reinados de Israel, que foi o reinado de Jeroboão II. Apesar de não termos motivo para considerarmos Oséias como uma não narrativa histórica, Deus usa ali personagens, contexto histórico, espiritual, tudo que Deus usa ali como caráter profético, para revelar a situação da relação do seu povo de Israel consigo. Deus está dizendo: o meu povo está infiel, meu povo não tem relacionamento comigo. Então, mesmo aquilo, esse texto de Oséias, nós vemos que tem um caráter histórico, que realmente aconteceu. O livro é todo escrito em forma de poesias, mas ele tem uma aplicação profética muito grande, ilustrativa. Oséias paga o preço de uma dor, de casar com uma prostituta, com uma mulher ingrata, com uma mulher que o trai. Deus fala com ele: tenha filhos de uma prostituta. Josué vê a mulher que ele ama o traindo, o negando, se prostituindo. E Deus está dizendo: assim é o meu povo. Então, se naquela época apontava para o povo de Israel, hoje eu vejo o livro do Oséias como um dos livros mais perfeitos, mais plenos, mais proféticos, atuais, para se falar da postura equivocada da igreja e distante da igreja com relação ao seu noivo, ao seu amado. A gente vê exatamente isso. Deus quer tratar aqui as principais temáticas do livro: infidelidade do seu povo, as consequências dessa infidelidade, mas vou dar uma boa notícia, amém? Quem quer uma boa notícia? O grande amor e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Apesar da infidelidade do povo,
apesar das consequências que o povo sofre pela sua infidelidade e distanciamento do seu Deus, e autodependência e autossuficiência, apesar disso, de toda a ingratidão, corrupção e iniquidade da sua noiva e do seu povo, o Senhor continua amando. O Senhor continua querendo restaurar a misericórdia e o amor dele pelo seu povo. Sabe por quê? Porque Jesus é apaixonado por nós. Ele nos ama, sabe? Estamos falando de um Deus justo, íntegro, imparcial, mas ao mesmo tempo apaixonado pela sua igreja. Então a história de Israel, ela visa apontar, exemplificar, ilustrar a situação de Israel para com Jeová e dele para com seu povo, e a relação da igreja com Cristo, e a importância que tem dessa aliança para nós que estamos falando do ano da aliança. Oséias acompanha Israel ser dizimado pelo Império Assírio. Na verdade, ele presencia a queda de pelo menos 4 dinastias. E esse livro revela 25 anos das pregações escritas de Oséias, de tudo que ele viu, de toda uma leitura de 25 anos, de como o povo de Israel se portava, que não se revelava ser um povo diferente, ser um povo que tinha uma aliança com Deus Santo, que era um povo que tinha sido redimido, amado, cuidado pelo seu povo, mas ele via toda a corrupção generalizada no meio do seu povo. E aí a gente começa a ler Oséias, que ali Deus chama Oséias no século 8 a.C., a gente sente um pouco de angústia. Não tem como ler o livro de Oséias, não ler o livro de Oséias, sabe, no espírito, numa contrição, entendendo o coração de Deus. Leia o livro de Oséias como vendo o povo como alguém que você ama, como vendo aquela mulher prostituta como alguém que você se apaixonou. E não tem como você não sentir a dor de Deus hoje para com a sua igreja, sabe? Deus manda Oséias casar com uma prostituta, meretriz, em sentido estrito da palavra, uma sacerdotisa dos cultos da fertilidade. Ela prostituiu o corpo como uma adoração a cultos pagãos de fertilidade do campo. Isso era muito praticado pelos naturais da Terra Santa, pelos cananeus, né? E em referência à postura de Israel, Deus manda ele casar com uma prostituta, porque Deus queria revelar que seu povo tinha abandonado a ele, que seu povo tinha abandonado o seu amor, para buscar outros deuses, outros valores e outros princípios. E é isso que Deus está dizendo para nós, igreja. O meu povo tem se prostituído. O meu povo não tem se importado em me agradar. O meu povo não tem se importado em me amar, se separar para mim, criar expectativa com o encontro comigo. O meu povo não tem se importado, ele tem me abandonado, ele não tem tempo comigo, ele não tem tempo com a minha palavra, ele não ouve mais as batidas do meu coração, como João, recostado no peito de Jesus, naquela ceia, ele ouvia as batidas do coração do Mestre. O meu povo me abandonou, e o povo busca outros amantes, outros valores, outros princípios, outros ídolos. Deus mandou Oséias fazer isto por um cunho profético, porque o povo dele estava completamente corrupto, moral, politicamente, espiritualmente, e até seus sacerdotes estavam dando maus exemplos. Eu sei que em 1 Pedro 2:9 diz que nós somos sacerdócio real, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciarmos aqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sei que todos hoje somos sacerdotes, o véu se rasgou, mas sabemos que Deus estabeleceu para si, Efésios 4:11, um para pastores, outros para mestre, apóstolo, profeta, e Deus fez isso, né? E evangelistas. Tem a hierarquia, sim, dentro da igreja, dentro da instituição igreja. Mas sacerdote todos nós somos, amém? Mas eu me preocupo com a postura também de muitos líderes, que também estão se corrompendo, que também estão dando maus exemplos. E aí,
Quando Deus manda Oséias se casar com uma prostituta, talvez alguns de nós se perguntem: como pode um Deus que é santo, como pode um Deus que condena a prostituição, como ele pode ordenar Oséias, um homem fiel, a se casar com uma prostituta? Porque Deus está dizendo para ele: mas é assim que eu me sinto. Eu estou amando com fidelidade a um povo que tem virado as costas para mim, tem se sujado, tem virado as costas para mim para ir para outros amantes, para poder ter benefícios, para poder ter satisfações pessoais. Deus queria dar uma ilustração dramática para poder relatar, despertar, sacudir o seu povo para o nível da infidelidade que esse povo tinha para com ele. Queridos, não se trata câncer com dipirona, não se trata câncer com paracetamol, não se trata câncer com um remédiozinho que você compra até sem receita médica na padaria, pode comprar até fora do balcão ali nas prateleiras. Se trata câncer com radioterapia, com quimioterapia, tratamento de choque. O que Deus está dizendo é: a situação do meu povo está tão terrível, o povo anda tão distante, o povo está tão corrupto, o povo está tão infiel, o povo já não escuta a minha voz, que eu sou obrigado a usar um exemplo dramático, para ver se sacode esse povo que não tem noção, fazem as coisas e acham que ainda estão fazendo para mim, e estão fazendo completamente distantes do meu coração. Sabe, pode ser que até antes do casamento, alguns historiadores dizem que a esposa, Gomer, a esposa de Oséias, ainda não tinha se prostituído, mas Deus já sabia das vaidades e corrupções que estavam em seu coração. Esse livro relata a vergonha do pecado e da imoralidade, sabe? E a gente lendo esse livro, a gente fica um pouco oprimido pelo noivo, por Deus, pelo coração dele, sabe? Pelo terrível afastamento de Deus. Pior do que uma noiva e uma esposa infiel é quando uma alma redimida volta as costas à aliança divina para buscar a sua satisfação no mundo. Esse livro trata as consequências da reincidência do pecado, que já deixa de ser apenas pecado e passa a ser iniquidade. É como quando eu já vou pecando e pecando, não é aquela coisa normal de um pecador que vai: eu pequei, mas eu não quis planejar pecar, mas pequei, é a minha essência. Mas é quando perde-se o temor, quando já se acorda pensando em pecar, quando já não entramos mais naquele lugar secreto e não temos mais intimidade com o Senhor. O pecado oculto nos afasta do Pai, mas o pecado arrependido e confessado nos conduz de volta à comunhão com Ele, amém? Então não há outra solução para a restauração, somente arrependimento e confissão, amém, igreja? Ano da aliança precisa ser um ano de arrependimento, precisa ser um ano de confissão, e pecado tem nome. A gente precisa sentir as dores do pecado. Se isso não fosse importante, Deus não teria criado, entre seus eventos e solenidades, na lei mosaica, Ele criou o dia da expiação. Ele queria que o povo parasse todas as suas atividades para pensar nos seus pecados e chorar pelos seus pecados. Nós hoje não fazemos isso. Nós pecamos no varejo e falamos: Deus, perdoa todos os pecados. Fica combinado meu pedido de perdão de ontem. Deus ainda manda Oséias ter filhos com Gomer, filhos de uma prostituta. Ele diz assim: tenha filhos como a prostituta. E Oséias fez isso, por amor e obediência a Deus. Vamos ler o livro de Oséias, capítulo 1, verso 2, diz assim: quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então, aqui está falando de gente desviada, e eu abro um parênteses aqui para dizer: essa é uma das estratégias mais terríveis que a igreja evangélica na terra já viveu.
Este eu falo sem sombra de dúvida de tudo que eu li da história da igreja. É um dos períodos mais difíceis de se pregar o Evangelho, apesar dos maiores recursos que nós temos a nosso favor. Livros, títulos bons, Wagner, traduzidos. Quantos títulos? Eu fiz seminário teológico lá atrás, depois de ter me formado em administração, a gente tinha que fazer, sem ter o domínio da língua, trabalhos, análise crítica em livros em português, em inglês e espanhol, porque não tinha tradução, não tinha tradução, por exemplo, da alta crítica alemã, não tinha tradução no português. Hoje você tem muitas coisas boas traduzidas em português, apesar que tem muitas ainda que não são. E a gente tem recursos, e recursos, e recursos, sabe? Mas apesar disso, naquela época, há anos atrás, você via claramente, quem estava na igreja queria Deus, quem estava na igreja queria mudança. O desviado, ele estava desviado lá fora. O desviado, ele tinha temor e falava, eu preciso voltar. Hoje, o desviado está dentro da igreja, convivendo tranquilamente com a amante, com aquela pessoa que ele tem caso extraconjugal, ele está tranquilamente postando, e os crentes lá assinando nas suas assinaturas digitais. O crente está tranquilo. Hoje o diabo está dizendo, olha, seja um cristão, dá glória a Deus, canta as músicas legais que você gosta, mas você não precisa sair da igreja, porque Deus te ama. E aí o diabo tem mandado as pessoas ficarem na igreja sem mudança de vida. E fica difícil. Então está dizendo, o meu povo se afastou desviando-se. Verso 3, então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Blaim, que ficou grávida, ele deu um filho. O Senhor disse a Oséias, ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, ponha nela o nome de Lo-ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de ter desmamado Lo-ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez. E deu à luz a um filho, e o Senhor disse, ponha nele o nome de Lo-ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Deus está dizendo, vocês não têm nada de mim. Isso é muito sério. Por que 3 filhos? Porque isso aponta para a traição plena. Porque as 3 manifestações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus ressuscitou o 3º dia para a igreja. Então isso aqui tem uma conotação como se a igreja estivesse se prostituindo para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, se prostituindo para a ressurreição de Cristo pela sua noiva. Tudo isso, a numerologia bíblica também tem um sentido. Sabe, os nomes dos filhos de Oséias e com Gomer representam sentenças de Deus sobre o seu povo. Filhos de uma prostituta. Jezreel tem a ver com castigo, com o fim do reino de Israel. O que Deus está dizendo? Tenha filhos de uma prostituta, e o primeiro ponha nome nele de Jezreel, porque eu vou castigar meu povo. Virá um juízo sobre o meu povo. Hoje, o povo da graça não gosta de falar que Deus julga a terra. Eu ouvi muitos pastores renomados dizendo, não, juízo, Deus não manda juízo. Que Bíblia é essa que eles estão lendo? E não é palavra rema, Wagner. Não é aquela que a pessoa prega e a gente fala assim, pô, que revelação. Não, mas isso aqui é revelação que não tem jeito. Sabe, Deus, você via, por exemplo, no período das pragas do Egito, você via, e claro, está lá escrita a palavra distinção, que Deus fazia distinção entre o povo do Egito e o seu povo. As pragas que caíam sobre o povo do Egito não caíam no arraial dos judeus. Os judeus não sofriam com as pragas que estavam no Egito. E por que o Egito hoje, o mundo, as pragas que caem sobre o mundo, recaem sobre a igreja? Não há mais distinção. Deus não faz mais separação entre seu povo
e o povo do mundo? Porque também não há mudança de comportamento entre o seu povo e o povo do mundo. E Deus está dizendo sobre castigo, sobre fim do reino, ou seja, a igreja de Cristo não tem reinado na terra. A igreja não está estabelecendo as condições, a influência, o reinado, a autoridade dela. Ela está sendo subjugada e não ela reinando. Isso é ruim. O segundo filho, Lo-Ruhamá, o Senhor diz, não voltarei a ter compaixão para lhe perdoar. Deus está dizendo que ele está aborrecido. Que ele está deixando de ter interesse pelo seu povo. E ele está dizendo também que o povo dele não poderá contar com livramento e proteção diante dos inimigos. Como a gente tem visto o povo de Deus sendo envergonhado por pessoas ímpias, por gente que não tem compromisso com Deus, por gente que não tem aliança com Deus, que gente que vive uma vida iníqua, pisando e usando de capacho o povo de Deus, e a gente vê Deus não fazendo nada. Ele está dizendo, eu vou parar de livrar meu povo. Isso é muito sério. E o terceiro filho, ele diz, vocês não são meu povo e nem eu serei seu Deus. Deus está dizendo, o meu povo está sem a minha identidade. O meu povo está sem o sentido de pertencimento. Eu não sinto que pertence ao meu povo e que ele pertence a mim. Qual é a aplicação disso para a gente poder ir para a conclusão, pastor? Então, se isso tinha uma lição para Israel, hoje tem uma lição para a igreja. E aí, querido, o pai chama para o encontro. Ele sonha com o encontro do seu filho com a noiva. Ele prepara o filho, ele prepara a noiva. Mas a igreja se torna uma prostituta, corrompendo valores e princípios, mas ela é a noiva de Cristo. Deveria estar se portando como noiva, com as virtudes de uma noiva, que se espera de uma noiva. Noiva representa valores como pureza. A igreja não tem tido pureza, por isso as vestes brancas. Separação, santidade, fidelidade, integridade, compromisso, tudo virtudes de uma noiva. Honra, a noiva honra seu noivo. Lealdade, abnegação, renúncia em prol do noivo. Entrega, vigilância. Fale como a noiva e você vai ver toda a sua preocupação com a preparação para o casamento. Isso é vigilância. Proatividade, que envolve convites, casa, noite de núpcias, convidados, porque a expectativa da noiva é o seu noivo, ela se veste para ele, passa o dia para ele, se prepara para o dia da noiva, para aquele primeiro encontro, que é porque a Bíblia diz que é bendito o leito sem mácula. Ela se separa, ela separa o corpo, ela se guarda para ele, ela não quer se deitar com outro. Esse é o casamento segundo Deus. Sabe, ela não deita, o pastor, eu falei semana passada, que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, o namoro é para que os namorados tenham afinidade espiritual. O noivado é para que tenham afinidade emocional e mental, racional. E o casamento é para afinidade física completa. Mas hoje, a pessoa já tem afinidade física lá no namoro, lá no noivado. Então está prostituindo tudo, está tudo errado. E a gente esquece o sentido de noiva, sabe? A igreja hoje cria seus ídolos e quer agradá-los, sabe? Todo noivo que se preza tem zelo pela sua noiva, porque ele a ama e ele não quer a exposição da sua amada. Igreja, você acha que Cristo quer a nossa exposição? Ele não quer, sabe? Mas hoje nós temos uma igreja exibicionista, que gosta de aplauso, de visibilidade, de reconhecimento dos outros e não do noivo. Não se importa com o coração do noivo. A gente se contextualizou com a justificativa que precisa se modernizar para ganhar vidas, mas na verdade corrompemos princípios éticos, morais, bíblicos. É uma igreja imoral, é uma igreja que cria artistas, que cria celebridades, de gente que gosta de oportunidade, de reconhecimento, de público, de curtida, de seguidores, uma igreja sem autenticidade, sem aparência com Cristo. Você não conhece, uma igreja que não conhece o seu noivo, que não conhece seu pai. Hoje nós temos a fama, sabe? Ontem a gente ia conversando no carro, eu, a Beth, minha família,
dentro do carro, e a gente estava falando como a igreja tem vivido modismos. A gente cantava alguns louvores, eu estava cantando louvor no carro, e a gente estava falando assim, a gente não vê. Até a igreja brasileira, os louvores que a gente canta, a grande parte são traduzidos do inglês. De worship, não há mais a inspiração, não há mais a revelação. A gente está virando uma produção de filhos, de prostituta, tudo em série. Vamos lá, vamos pegar os valores dali. Não que eu estou dizendo que a gente não possa copiar o que é bom, a questão é que a gente não tem mais revelação, não está tendo mais nada novo. E eu aprendi que Jesus é novidade de vida. Ele pode, nós não precisamos copiar modelos de igreja, modelos de formatos, a moda do worship, a moda disso. Querido, a gente estava conversando ontem dentro de um carro, um Brasil tropical, que você vê os meninos de louvores, eles precisam aparecer em fotos com casacos, naquelas modinhas, não sei o quê, porque eles estão copiando a moda americana. Eles não estão mais influenciando, eles estão sendo influenciados. Eles precisam ter um estilo. O estilo não é mais o coração do Pai, a essência do Pai, mas a igreja precisa novamente se levantar, amém, querido? Nós precisamos derramar um Espírito Santo sobre a terra. É preciso haver ambientes como esse que ocorreram aqui antes do momento da palavra, a ponto da gente falar assim, esquece quem vai pregar, porque não dá mais, nós estamos tomados pela presença do Espírito Santo. Nós não estamos aguentando mais, sabe? Traduções, pior ainda, fazem traduções de louvores mal feitas. O Natan, que conhece o inglês, ele fala assim, pai, aqui, deixa eu te falar, a versão original diz isso. Para o português mudou tudo. Mudou toda a essência da música. Ainda quer fazer uma cópia mal feita. Já viu aquela cópia? A senhora professora já deve ter visto isso. Aluno fazer uma cópia, irmã Marisete, que vem toda manchada, no caso de cópia mal feita. Cópia já é terrível, cópia mal feita. É chulo. Nunca vimos, queridos, tanta gente nesse tempo, crente, que não sai das redes sociais do celular, mas não passa tempo com Deus e com a Bíblia. Se olha no Instagram e no Face, você não vê quem é o Filho de Deus, quem é a noiva, onde está a pureza e quem não é. Você vê ali o mundo todo mundo sem, não há, como o Senhor falou, meu povo não tem mais identidade, ele não é mais meu e eu não sou mais dele. E isso me preocupa, sabe, queridos? As pessoas hoje sentem necessidade de exibir suas pernas, seus seios, suas barrigas, seus glúteos, para ser mais doce. Necessidade de exibir romances sem pudor, sem vergonha, porque há uma orfandade latente do povo de Deus. Porque são filhos de prostituta. Precisam se sentir aceitos. E às vezes eles se sentem aceitos como uma curtida, quando o número de seguidores aumenta. Eles se sentem aceitos quando vem um comentário, quando vem que alguém está podendo reconhecer suas atitudes, sabe? Porque é uma igreja que tem necessidade de cura, de provar que tem, porque ela não é. Precisa ter uma sensação de conquista, de posse, porque na verdade ela não se sente pertencendo a um pai. Quer ter uma sensação que não tem quando a maior conquista e posse e pertencimento foi na cruz do Calvário. Amém, igreja? Criticamos usos e costumes, roupas compridas, coque dos nossos irmãos mais tradicionais, criticamos ternos, mas não sabemos mais o limite da decência, da elegância, da santidade e da preservação do corpo. Não conseguimos lidar com a liberdade com o nosso corpo, que continua sendo santuário do Espírito Santo. Ele não deixou de ser santuário do Espírito Santo. É um lugar de adoração. Alguns agimos com prostituição, falta maturidade para um casamento, sabe? A Bíblia fala de separar o santo do profano, mas não vemos pureza e lealdade no povo de Deus. E é isso que tem gerado filhos de uma prostituta, órfãos, que não conhecem seu pai. O que é um filho de uma prostituta? Alguém que não conhece seu pai. Alguém que não tem relacionamento com seu pai, que não se sente amado, mas rejeitado, revoltado. Sabe, qualquer não a uma proposta ou decisão dessa pessoa gera nela um ressentimento, uma rejeição pessoal, e ela cria uma revolta, porque na verdade ela não se aceita e não se sente amada. Isso é ser filho de uma prostituta.
uma geração do mimimi, uma geração que mostra que sabe muito, uma geração, e eu não estou falando de idade, eu estou falando de toda uma geração, que pode ser qualquer idade, tem gente velha muito imatura, uma geração que tenta mostrar uma arrogância, uma prepotência, uma segurança, mas na verdade é uma geração de mimimi, de fé raquítica, uma fé rasa, que nunca leu as Escrituras pelo menos uma vez na Bíblia, mesmo com anos no Evangelho, uma vez no ano, mesmo quando já está há anos no Evangelho. Uma geração que não aceita feijoada, que não aceita um mocotó espiritual, sabe? Uma geração apequenada, inferiorizada, que tem necessidade de se exibir, porque não amadureceu. Quem é maduro não precisa se exibir. Quem é maduro se incomoda com o exibicionismo. Sabe, uma geração sem paternidade, gerados em nossas celebrações e igreja, que estão voltadas mais para em torno do homem, dos seus caprichos, de suas vaidades. Cultos hedonistas, cultos que voltam para as demandas do homem. São os Barrabás sendo soltos e Jesus sendo crucificado de novo. Nós temos que pensar sobre isso, igreja. Uma geração de filhos, sabe, que cada um tem sua personalidade própria, sem um DNA, uma produção em série, de figurinhas repetidas, de cópia, de xerox, sem autenticidade, uma geração sem tempo para o noivo e para a preparação do casamento, uma geração orgulhosa, que não gosta de ser discordada, confrontada, que não gosta de compromisso sério, uma igreja que não age com honra e nem com gratidão, uma igreja que vê igreja como negócio, onde muitos líderes se tornaram empreendedores e empresários, e não ministros, pastores e profetas. Eles não falam mais o que precisa se ouvir, porque se perde adesão, se perde recursos financeiros, porque ao invés de falar da verdadeira fidelidade financeira e sim, a face do pecado, eles na verdade são contra alguns valores. Obrigado, Pinguim, boa iniciativa para a gente poder orar. Todo noivo que se preze, ele tem ciúmes, sabe? Ele não quer ver a sua noiva exposta, a sua mulher exposta.